Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a Política de A a Z. Muito bem, vamos continuar na política e da Câmara a gente pula para a Assembleia Legislativa, né? Porque ontem o clima foi pesado, foi quente por lá, né, Mário? Bom dia. Conte pra gente, se possível, né, faça aí um resumo, porque aconteceu muita coisa, muitos plot twists, né? Olha, se na Câmara de Caruaru o clima é de absoluta harmonia, de tranquilidade. Aliás, faz tempo que eu vi uma briga aqui na Câmara de Caruaru, viu? Quase não tem. O último foi um projeto que tinha muitos pais e muitas mães. É verdade. Lá na Assembleia ontem, o adiamento pela segunda vez da votação do projeto que acaba com a cláusula de barreiras dos editais dos concursos da área de segurança pública gerou muita confusão, porque o governo obstruiu a pauta, né? Ou seja, a base governista se ausentou da sessão para votar esse projeto. As galerias estavam cheias e houve muita vaia, muita provocação. Os deputados, principalmente do PSB, acusaram o governo. O presidente da Assembleia, Álvaro Porto, reclamou bastante da postura aí dos governistas, enfim, que usaram o que o PSB fez muito quando era governo, viu? É porque o pessoal está com amnésia. Mas eu acompanhei várias situações dessa em que a base do governo se retira para não ter quórum suficiente para votar o projeto. E ontem aconteceu isso. Quando acontece isso, acontece uma grita generalizada do pessoal, principalmente do PSB, e também alguns deputados jogando para a plateia. Como tudo que os deputados falavam era de interesse lá do pessoal que estava, aí tudo que falava era aplaudido, e tome vaia, e tome zoada para o governo. E numa dessas, né, Vitor? O ex-prefeito e deputado Júnior Matuto se empolgou e deu no que deu. Pois é, Mário, ele foi à tribuna para replicar, na verdade, o mesmo conteúdo de outros parlamentares, se queixar da ausência dos governistas, mas usou um linguajar, no mínimo, inapropriado. Vamos acompanhar. E aqui eu não quero nominar deputado que faltou, não. Eu quero generalizar dizendo aqueles que atenderam o pedido da governadora Raquel Lira, porque era para estar aqui. É da base do governo, bote a cara. No meu interior, o homem tem que ser homem, tem que honrar as calças que tem. E é por isso que eu lhe admiro, presidente. Quero dizer a vocês que aqui nós temos um presidente que tem um cunhão roxo e a pinta preta, ele tem raça. Ele disse, e a gente vai manter, que em toda a plenária esse projeto vai entrar. E pode até não ser aprovado, mas vocês vão saber quem é que está contra o povo pernambucano. Pedimos que seja retirado da nota taquigráfica as palavras de baixo calão citadas no pronunciamento do deputado Júnior Matuto. No finalzinho no finalzinho, o deputado Álvaro Porto, que pede para retirar a nota taquigráfica, é o registro histórico da sessão. É a ata, ele né? pede para retirar aquilo Tudo ali. fica registrado para os anais da Câmara, literalmente. Né? E Não, aí, pra retirar. o Álvaro Porto com cara de riso, né? Porque ficou surpreso aí. A última vez que eu acho que a gente teve a expressão aquilo roxo, eu acho que foi quando Fernando Collor era presidente, né? Que teve uma história dessa aí, eu não lembro muito bem o que foi, mas enfim. Mas essa expressão usada por ele aí é para dizer que o cabo é macho, que o cabo é isso, aquilo. Mas na verdade, eu não sei como assim o nível cai tanto desse jeito, né, na Assembleia, para que acontecesse esse tipo de coisa, né? E até Lucas Medeiros perguntou, cadê o decoro parlamentar? E eu acho que era para o presidente da Assembleia, ao invés de achar graça, ter chamado a atenção do deputado de outra maneira. Mas lembrando que foi o próprio Álvaro Porto que teve outro dia, né, eu estava inclusive lá, quando ele abre o microfone, ou alguém abre, e ele disse que a governadora Raquel passou 40 minutos de um discurso e disse que não falou nada com nada, e inclusive falou até M3 pontinhos, né? Falou um palavrão lá. E eu lembro que foi um rebuliço na Assembleia no dia, eu estava lá nessa história, e de repente todo mundo comentando isso, e Álvaro
Depois chegou e disse, não, é isso mesmo, e fica por isso mesmo e acabou-se. Mas não acabou por aí não, viu? Ainda teve outra treta, a deputada Rosa Amorim, aqui de Caruaru. Só antes da gente entrar nesse segundo assunto, só Sim. dizer o seguinte, o presidente Álvaro prometeu que hoje coloca de novo em votação o projeto. Então vamos saber o que vai ter de comportamento da situação. Ele disse que não coloca só hoje, Vitor. Ele vai colocar colocando todo dia até votar, até ter quórum para votar. É. E quem quiser votar contra, quem vote contra. E bora ver se eles vão faltar todos esses dias. A oposição está dizendo que o governo tem convidado os deputados a comparecer a almoços. E os almoços seriam as explicações para a ausência. Vamos ver quantos almoços teremos até esse projeto ser avaliado. Essa chamada obstrução da pauta, né, que não é bem essa palavra que está sendo utilizada aí, eles não estão obstruindo a pauta. Eles estão simplesmente não comparecendo. Não tem pauta. Agora, o deputado tem um limite de faltas que ele pode por mês, né, de acordo com o regimento. E isso vai gerar um embate muito grande. E agora, repito, quem é governo sempre adota essa estratégia. O PSB passou aí 16 anos de governo e teve algumas votações que simplesmente a base do governo desaparecia. No começo do mandato mesmo de Raquel, a gente viu muito isso, né? O PSB, por exemplo, convocava para que eles não comparecessem, né? Não é São nem... estratégias. Pois é. São estratégias. Cada um joga né? com as armas que tem, né? E eles levaram muita gente para a plenária da Assembleia e fica aquela pressão que no final de contas, né, não resolve absolutamente nada. Porque os deputados se ausentaram e não teve votação. Mas é como o Vitor diz, né? Vamos aguardar se ele vai colocar em pauta hoje, ele colocando. Se amanhã, se o pessoal não fosse, amanhã ele vai colocar de novo e vai ficar o Estado parado. E sabe o que isso preocupa, Vitor? Foi bem lembrado por você. Porque é o seguinte, a governadora tem pressa em aprovar um novo empréstimo aí de 1,5 bilhão mais ou menos, né, para obras de infraestrutura. E tem pauta, Mário, de interesse do Judiciário, aumento para o Ministério Público e pauta de interesse para a Assembleia. O próprio Álvaro falou sobre aumento para os deputados. Então, em algum momento, isso vai entrar em pauta porque tem outras necessidades. E veja, as pressões que vão vir fora da Assembleia, né? Para que seja aí o presidente vai dizer, não posso votar assim, não tem quórum para votar. Então, uma hora os deputados vão ter que entrar em acordo para lá. Ainda tem aquela história, né, também das emendas parlamentares para serem votadas também. Né, aquele aumento lá para 2% e tá outra confusão. Enfim, a governadora Raquel ela vai ter muito trabalho com essa Assembleia, que já era uma casa mais ou menos hostil. E depois dessa saída do pessoal do PSDB, aí é que vai ser mais hostil ainda. E as confusões não pararam ontem, né? A deputada estadual Rosa Amorim, que é aqui de Caruaru, ela estava na China nos últimos 15 dias e falaram mal do MST, ela não gostou e ontem chamou um deputado de covarde. O deputado também não gostou e a gente vai ver agora como foi esse bate-boca. É um movimento ideológico, partidário, eleitoral, que visa o poder pelo poder. Porque se existe uma temática que é importante, eu já debati e vou ouvir a deputada que representa o MST aqui nesta casa e no Estado, que se existe um fórum legítimo, chama-se INCRA, e que se discuta a reforma agrária onde deve ser debatido e discutido, não com foice na mão. Com foice na mão é movimento armado. Movimento armado não existe para negociar, é para ocupar, e ocupar a gente. Quem pula a propriedade, quem rouba, quem invade terra, está descumprindo a nossa Constituição e tem que ser tratado à luz da nossa Constituição. Deputado, o senhor não passa de um covarde. Um covarde que não fala na minha frente sobre essa temática que toca a vida da população pobre, carente do estado de Pernambuco. E dizer que nessa casa, queiram ou não queiram, eu fui eleita com a bandeira do Movimento Sem Terra e represento. O MST está aqui, ó. Sentado nessa cadeira. Covarde é o teu presidente, que usa a tua bandeira, a tua luta, a tua história para ganhar voto, poder pelo poder. Ele sim é um covarde, porque não respeita a pobreza de onde ele veio. O deputado aí foi o Renato Antunes, que é do PL, é um bolsonarista, né? O deputado ele faz muitas críticas ao MST e realmente, quando a deputada estava ausente, houve um debate, né, entre ele e Alberto Feitosa e o deputado lá sobre a questão do MST. No dia até o ex-prefeito João Paulo, também o Doriel Barros saíram em defesa do movimento e a Rosa Amorim
ela falou muito bem essa parte que ela diz, olha, aqui está a cadeira do MST, e botou o boné do MST lá, quem não está vendo está só ouvindo, mas ela erra, na minha opinião, quando ela chama o colega de covarde, e aí houve a reação do deputado. Esse covarde é seu presidente, tem um contexto que ele fala antes, aí para ele chegar nessa história, né? Mas, enfim, serão debates acalorados, né? Quanto mais se aproxima esse julgamento de Bolsonaro, quanto mais se aproxima essa eleição do ano que vem, a gente vai ter muitos embates desse aí. Agora, eu acho que os deputados eles precisam de um freio, né? Para dizer, olha, debatam, né? Promovam as ideias, defendam o que você acredita. Agora, deem exemplo, né? A gente já está cheio de péssimos exemplos por aí, de políticos que baixam o nível, como foi o caso do Júnior Matuto. E aí, quando um deputado vai para a tribuna e o outro vai numa parte e fica um acusando o outro com palavras de baixo calão, eu não acho que isso ajuda. Eu gosto do debate, eu gosto do embate. A pessoa, o que não concorda com o MST, vai lá, critica, a que concorda vem cá e defende, e vice-versa. Agora, essa história, né, da agressão pessoal, de tratar o outro com palavras que diminuam, eu acho que isso é ruim, na minha opinião. Uma palavra que tanto está na moda, que é a democracia. Mário Flávio, muito obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu, Vitor. Já tem o professor Marco Aurélio com mais política, agora falando da política nacional e mundial. E a gente também vai falar ainda hoje sobre a morte do ex-prefeito de São Caetano, o Esmeraldo. Rapaz, só para registrar aqui, aproveitando lá isso que você lembrou, o Esmeraldo doido, como era chamado lá em São Caetano. Uma coisa que eu me lembrei ontem quando eu recebi essa informação, eu acredito que eu fui o primeiro a publicar essa notícia, que foi uma pessoa que estava saindo na hora, né, do hospital. E eu lembro uma vez que Eduardo Campos veio aqui para anunciar alguma coisa, eu não lembro, na BR-232, que era lá em São Caetano. E o Esmeraldo, ele chega e quando ele olha para Eduardo, ele se ajoelha e abre os braços. Meu governador! Aí Eduardo olha assim para ele. Quem diz, meu Jesus, levanta. Mas enfim, foi uma cena bem que marcou a minha vida. Esmeraldo foi deputado, foi prefeito, daqui a pouco vocês vão trazer mais detalhes sobre isso, mas sem dúvidas nenhuma, foi uma figura icônica que marcou época na política lá da cidade de São Caetano. Os nossos sentimentos aqui, a família do deputado, ex-deputado que também foi prefeito lá da cidade de São Caetano. Muito bem, obrigado, Mário, e até amanhã. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.